Existe um lugar em Porto Alegre com mais de 200 anos de histórias dedicadas à saúde, à trajetória da Santa Casa de Misericórdia. Eu vou te contar aqui em Destinos do Sul, que é onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. E a trajetória desse lugar, que fica no centro histórico de Porto Alegre, mas quando foi erguido, ali terminava a cidade e começava a zona rural. Ele se transformou num complexo de vários hospitais e tem inclusive um centro histórico-cultural com um belíssimo museu que conta a sua história, que começou ainda no século XVIII, por iniciativa de Joaquim Francisco do Livramento, um irmão religioso natural de Desterro, que veio para Porto Alegre e viu que tinha algumas casas de acolhimento, isso em 1776, uma primeira visita que ele fez. E quando ele retornou, ele viu que algumas dessas instituições tinham fechado. E ele se associou a uma que continuou existindo, em 1795, no Alto da Bronze. Mas aí ele resolve ir ao rei de Portugal. O Brasil pertencia a Portugal. Em 1802, e ele é recebido inclusive no Palácio de Queluz, para solicitar então que fosse criada uma Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre. E essa solicitação foi atendida em 1803, e daí se começou a pleitear a construção desse complexo, que foi inaugurado só 23 anos depois, em 1826. E foi inaugurado junto com a Igreja Senhor dos Passos, que faz parte do complexo. Eu estou te mostrando aí a fachada externa dela, e também o interior, onde tem belíssimos vitrais e uma bela imagem antiga aí do Senhor dos Passos, em madeira. E nesse vitral, que também tem o Senhor dos Passos, essas duas figuras com expressões marcantes de anjos que estão perto dele. Nesse lugar existia, no século XIX, começou a existir a partir de 1837, a Roda dos Expostos. É uma situação interessantíssima, que era um cilindro de madeira que existia aí nessa janela, onde mães que não tinham condições de criar os seus filhos deixavam eles, colocando eles nesse cilindro de madeira na abertura e girando esse cilindro para que a criança entrasse para dentro então da instituição e fosse acolhida por uma religiosa que acabava não vendo quem era essa mãe que abandonou a criança. Essa cena está reproduzida nesse museu, então, belíssimo, moderno, está reproduzido com manequins, fazendo uma sinalização muito interessante, uma concepção realmente moderna de museu, como tem outras cenas que se descreve nesse museu, do atendimento médico e da enfermaria, com várias camas uma do lado da outra em tempos de epidemia. Nessa trajetória longa, a Santa Casa também passou por várias epidemias, e uma das mais marcantes foi a epidemia de cólera em 1855, no final de 55, começo de 56, que foi muito bem escrita por um blog que eu achei nas minhas pesquisas da internet, elaborado por um médico de nome Ronaldo Bastos. É quem eu recomendo para consultar esse blog. Ele tem um canal no YouTube também, enfim, que ele conta essa epidemia de cólera e a participação da Santa Casa. Que nessa epidemia muitos acreditavam que a doença era transmitida através do miasma, que era a emanação de cheiros desagradáveis que achavam que provenia do pântano, mas na realidade também vinha dos esgotos que corriam a céu aberto, o lixo que era jogado de qualquer maneira no meados do século XIX. Então isso causou uma epidemia que matou 10% da população de Porto Alegre. Na época era 14 mil habitantes. Dizem que morreu 1.400 pessoas, talvez tenham sido mais, não sei.
tem a notificação oficial completa, como ainda hoje sem dúvidas, né? Enfim. E os doentes, na realidade, quem tinha mais condições podia até ser atendido pelo médico na sua própria casa, junto com seus parentes, seus vizinhos. E quem não tinha condições, então ia para os postos de atendimento. Existiam 4 ao redor do que hoje é o Centro Histórico, que é o que se resumia a cidade de Porto Alegre, a sua zona urbana. E um desses 4, então, era a Santa Casa. E ali eles foram tratados, e quem morria ali eram enterrados ali do lado, no cemitério que tinha ao lado, ao longo da Avenida Independência, mais ou menos onde se encontra hoje uma parte ainda do Centro Histórico Cultural. O cemitério não existe mais, porque ele foi transferido então para o bairro da Zenha. Ele começou a ficar cheio naquela época, principalmente, e foi transferido para o bairro da Zenha, começou a se desenvolver ali. E inclusive foram enterrados ali muitos das vítimas da epidemia de febre amarela, que foi mais tarde, em 1918. Esses dias a grande imprensa gaúcha aí fez uma reportagem destacada aí sobre esse episódio, mas onde também atraíram pessoas de mais poder aquisitivo nesse cemitério, e acabou se construindo belíssimos mausoléus que eu costumo mostrar em vídeos na época da data de finados. Esses mausoléus então complementam esse cemitério antigo, muito antigo, formando um grande patrimônio histórico da Santa Casa, que pertence a essa instituição de caridade, de saúde da cidade. Esse museu ainda mostra outras cenas, como a cena da botica, que é onde se faziam os medicamentos, ou seja, a farmácia do hospital, que foi uma das coisas que foram sendo agregadas a esse complexo há bastante tempo já. Então dá esse ambiente todo de uma farmácia antiga, com manipulação de remédios, com esses frascos antigos. Frascos esses, muitos deles foram encontrados nas escavações quando foi feita a reforma para fazer esse museu. Isso também está exposto ali. Tem um vidro no chão mostrando um terreno no fundo, escavado com objetos sendo encontrados, ou seja, dando um ambiente todo da pesquisa arqueológica e mostrando objetos então que foram achados nessa pesquisa, objetos muito antigos, como tem objetos também que foram usados pelos médicos, pelos profissionais de saúde que atenderam nessa e em outras instituições também. Eu queria acrescentar ainda nesse vídeo que tem ainda um outro lugar que eu vou te mostrar com mais calma em outro vídeo. Eu peguei algumas imagens, essas imagens todas são de 2018 da Santa Casa, e desse outro lugar que é o Museu da História da Medicina, que fica ali perto no Hospital de Beneficência Portuguesa, também um prédio histórico bem antigo, ao lado da Igreja Conceição, que eu já te mostrei em uns vídeos. Também tem um belo patrimônio histórico, enfim. Ou seja, um lugar para tu conhecer, esses lugares são para tu conhecer toda a história de profissionais dedicados à saúde, a quem a gente faz uma homenagem com esse vídeo. Eu faço principalmente as pessoas que são dedicadas à saúde, que são próximas a mim, e também aqueles que já nos deixaram, como foi o caso do meu pai, que era um profissional da saúde, foi homenageado com o nome de um posto de saúde ali em Esteio, onde ele foi médico durante muitos anos. Gostou do vídeo? Então tu já sabe, acessa destinosdosul.com, onde tem muito mais conteúdo para ti, além dos links das nossas redes sociais, para tu curtir a nossa página do Facebook, nos seguir no Instagram e te inscrever no canal do YouTube Destinos do Sul, Natureza, História, Cultura